Boa noite, sou a professora Rosane, curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um grande prazer estar aqui com vocês, agradeço a presença de todos e quero parabenizar a comissão organizadora do evento, essa realização, em especial os alunos do nosso curso, que com certeza se empenharam ao máximo para o seu sucesso. Bem, vamos agora, então, dar início a mais um momento desse workshop de geotecnologias. Espero que todos aproveitem ao máximo mais uma rodada de conhecimentos. Iniciaremos, então, a mesa redonda para falarmos sobre a realidade aumentada virtual. Para compor a mesa nessa noite, nós teremos a participação da engenheira agrimensora e cartógrafa e cofundadora da empresa VG Topografia e Geotecnologias, Gabriela Valente. Junto com ela, também teremos os sócios fundadores da JM Topografia e Projetos, Juan Araújo e Marcos Bezerra. Eles são especialistas em realidade aumentada e virtual aplicadas ao setor geo. Agradecemos aos três por aceitarem nosso convite para falar sobre essa tecnologia que vem cada dia mais se consolidando no mercado. Quero lembrar a todos os participantes que na descrição do vídeo se encontra o formulário de presença e que a palavra-chave será informada pelo palestrante. E sejam bem-vindos e bom trabalho com a mesa redonda. E obrigada mais uma vez. Olá, boa noite. Primeiro eu quero agradecer pelo convite da organização, dos alunos, dos professores que estão organizando esse evento. Parabenizar pelo empenho de vocês, por ter feito toda essa organização dentro desse cenário que a gente está vivendo atualmente no Brasil, como isso é difícil, né? Fazer toda essa organização online, não ser presencial, e o evento mal começou e já está sendo um sucesso. Eu acredito que durante a semana isso vai se concretizar cada vez mais, tá? Bom, inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha empresa, né, a VG Topografia e Geotecnologias, e depois, né, o Juan e o Marcos, eles vão apresentar a empresa deles, para depois a gente dar continuidade à nossa conversa, né, ao nosso debate sobre realidade aumentada e as principais geotecnologias que a gente tem trabalhado aí dentro das empresas. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos aqui, né, da minha empresa em campo, tá? E eu vou falar um breve histórico aqui para vocês de como que ocorreu todo o início, né, da VG, como que surgiu essa ideia. Então, a VG ela foi fundada em 2019 por alunos formados tanto na UFRJ quanto no Colégio Técnico da Universidade, tá? Eu tive o prazer, em 2019, né, ter sido professora substituta no Colégio Técnico, e lá eu ministrei 6 disciplinas, né, sensoriamento remoto, cartografia básica, leis e códigos aplicados à agrimensura, divisão, demarcação e georreferenciamento, cadastro técnico multifinalitário e planejamento urbano e ambiental. E durante, né, essa experiência que eu tive como professora substituta, eu conheci alguns profissionais ali, né, que eles tinham a mesma vontade que eu, de empreender, de levar essa ideia para frente e trabalhar como autônomo. E aí, de fato, essa ideia ela se concretizou no final de 2019 e a gente tem atuado aí até hoje no mercado de trabalho. Atualmente, a VG ela conta com 6 colaboradores na equipe, tá? Que é o Lucas, o Márcio, o Jonathan, o Erdelan e o Breno. E esses 6 colaboradores, eles estão divididos aí em equipe de campo e escritório, tá?
A nossa sede, atualmente, ela está localizada em Nova Friburgo e a gente tem atuado aí em todo o estado do Rio de Janeiro. E nós utilizamos, né, tecnologias atualizadas para auxiliar os nossos serviços referentes à área de topografia, cartografia e geoprocessamento. Então, aqui, né, eu coloquei um portfólio, um breve portfólio, né, da empresa, que contém aqui alguns serviços que a gente realiza, né? Nas nossas páginas, no Instagram, no site, no Facebook, tem ali um portfólio mais amplo, tá? E eu convido vocês a darem uma conferida ali nas nossas plataformas, tá? Entre as tecnologias e inovações, né, que a gente tem utilizado aí na empresa e que a gente vê que, de fato, fazem uma diferença no mercado de trabalho quando se trata de agrimensura e cartografia, tá? Então, o uso, né, do RTK, que é uma técnica de posicionamento, né, que é utilizado através do GPS de geodésico, né, o GNSS, que o que traz uma confiabilidade muito maior para os trabalhos que a gente realiza, né, principalmente quando a gente está tratando de drone, que é o boom aí, né, do momento, que a gente usa muito na nossa empresa. Então, é uma tecnologia que a gente não usa ela separada, a gente usa ela de forma integrada, né? Então, o RTK, a gente nunca usa ele separado, o drone nunca usa separado, a gente sempre usa eles simultaneamente com outras tecnologias. E tudo isso para dar uma confiabilidade muito maior no produto que a gente entrega para o nosso cliente, né? Bom, os sistemas operacionais, né, o CAD, SIG e a realidade aumentada, que é o enfoque que a gente vai trazer hoje aqui nessa palestra, né? Para você chegar até a realidade aumentada, você tem que ter outros produtos, né? E esses produtos, eles são advindos do uso do drone, sendo que o uso do drone está acoplado, né, ao uso do RTK, porque o que vai trazer a precisão e a confiabilidade no produto gerado do drone é os pontos de controle e os pontos de checagem, certo? E o software de processamento, né? E a realidade aumentada, além de estar atrelada ao produto que vem do drone, também está atrelada, né, ao modelo advindo de um CAD ou de um SIG, né? Então, o CAD aí que a gente usa muito dentro da nossa empresa é o Civil 3D, né? E a plataforma SIG que a gente usa bastante é o QGIS, certo? Porque o QGIS é um software, né, que ele está sempre sendo atualizado e ele é de código aberto. Então, os plugins que tem ali, às vezes tem algum plugin que você queira acrescentar, você pode colocar o script ali dentro. Então, a gente está sempre buscando esses softwares que dão uma precisão maior, um detalhamento maior no produto que a gente entrega para os nossos clientes, né? Bom, e como hoje, né, especificamente, a gente vai trazer muito essa questão da realidade aumentada, que é uma geotecnologia pioneira, revolucionária, né, que está trazendo muita inovação dentro do nosso ramo, eu trouxe um destaque maior aqui para ela, tá? Então, o que a realidade aumentada ela vai trazer, né? Tem 3 pilares principais aí que eu vou trazer destacando aqui para vocês. Integração, né? Porque você vai ter ali computador, celular e uma planta 2D, certo? E você vai integrar tudo isso para você conseguir ter uma visualização melhor do teu produto cartográfico, certo? Interação. Por quê? Porque o cliente, né, que ele está fazendo uso dessa tecnologia, ele vai interagir ali em tempo real com essa tecnologia, certo? E dinamismo. Porque essa tecnologia, ela é dinâmica, né? O cliente, ele não vai precisar ficar preso a um computador ou a um software que ele não tem tanto domínio, né? Porque muitas vezes a gente abre no computador, mostra para o cliente, ele acha aquilo magnífico, só que ele não consegue abrir depois na casa dele. A realidade aumentada, ela veio para revolucionar nessa questão, certo? Porque ele vai conseguir mostrar ali para qualquer pessoa ali, né, dentro da casa dele, esse modelo 3D, né, que foi gerado da propriedade dele. Então, essa tecnologia, ela tem esses 3 pilares principais que são fundamentais, né, quando a gente está querendo inovar, trazer essa revolução dentro da engenharia. E qual a aplicação, né, que a gente tem usado aí da realidade aumentada nos serviços da VG?
Então, facilidade na interpretação do produto que está sendo entregue ao cliente, né? Você pode pegar uma pessoa que ela é leiga de tecnologia e, através do uso, né, dessa inovação, ele consegue visualizar somente tendo um celular, sem ter muito domínio tecnológico, certo? Detecção prévia de falhas dentro da engenharia, porque você gera um modelo antes de você colocar ele em execução, né? Então, muitas vezes, isso é excelente quando se trata de arquitetura ou engenharia civil, porque muitas vezes, né, o engenheiro civil, ele não faz esse modelo prévio, já vai em campo e você não consegue ver exatamente como que aquilo vai ficar. Com o uso da realidade aumentada, você pode usar, por exemplo, a escala 1 para 1, e você conseguir visualizar como que vai ficar de fato o seu projeto no campo depois de ter sido feita a obra, né, a construção. Correção de problemas antes da versão final do projeto, né? Isso também é excelente, porque antes de você ter o projeto final em campo, você já consegue corrigir esses problemas, né? E antes de você, de fato, levar isso a campo, o que economiza tempo, dinheiro, recurso. Otimização da produtividade e de recursos, né? Essa inovação, ela traz isso também. Bom, então, mais para frente, eu vou abrir nessa mesa com os meninos da JM e a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão da realidade aumentada e dessas geotecnologias que a gente tem utilizado dentro da VG e dentro da JM, né, que está sido bem atuante dentro das duas empresas. Mas eu também trouxe um pouquinho sobre empreendedorismo, tá? Então, assim, eu trouxe algumas dicas, assim, sobre empreendedorismo que eu tenho visto dentro da VG e que eu acho interessante compartilhar com vocês que estão assistindo. Então, é necessário ter uma sintonia dentro da equipe, né? Porque, muitas vezes, dentro da agrimensura e da cartografia, os projetos, eles são executados por uma equipe em campo e uma equipe em escritório, né? Se essas duas equipes, elas não têm sintonia entre elas, acaba que o serviço, ele não vai fluir, não vai ser algo dinâmico, né, e produtivo. Então, é muito necessário ter essa sintonia dentro da equipe. Acompanhar os avanços das tecnologias, né? Isso é algo que eu falo muito, porque não adianta somente, né, você ter estudado a tua graduação inteira e depois, quando você está no mercado de trabalho, você achar que você pode parar de estudar e que as coisas vão dar certo. Não, a gente deve continuar estudando, né, o tempo todo, porque a nossa área é uma área muito tecnológica, que ela está tendo avanços constantes o tempo todo, né? Então, é necessário você continuar estudando, você continuar se aprofundando, principalmente muitas coisas a gente acaba não vendo dentro da própria graduação, e você vai depois no mercado de trabalho aprender essas coisas e vai continuar estudando por conta própria. Isso é fundamental quando você pensa em empreender, né? Atender os prazos estipulados, isso é fundamental, né? Porque acaba que a nossa área, ela é uma área muito pequena, restrita, né? Muitos dos serviços, eles são de indicação, né? Então, se você acaba dando um prazo, não cumprindo esse prazo, né? E não tendo uma comunicação constante com o seu cliente, acaba que você não vai ser tão reconhecido assim dentro do mercado de trabalho, né? Então, é fundamental você estar sempre atendendo esses prazos estipulados, né? Contato constante com o cliente, né? O cliente, ele tem que virar o seu amigo, né? Ele é até interessante, né? Um dos últimos projetos aí que a gente fez, a cliente, ela ficou tão satisfeita, assim, né, com o serviço que a gente realizou para ela, que ela falou que ela vai chamar a gente para fazer um churrasco na casa dela depois que estiver tudo certo, assim, do retorno ter sido tão positivo, sabe? E essa troca, ela é fundamental quando você pensa em empreender. Você não pode ficar pensando somente visar no lucro, visar, né, ali na questão do mercado. Você tem que pensar que são pessoas, são seres humanos, e que a gente tem que ter esse vínculo, né, positivo ali com essas pessoas, passar essa confiança, né? Então, esse contato constante com o cliente é fundamental. Controle financeiro, né? Então, você tem que ter esse controle, esse caixa, o fluxo do dinheiro, né? Como que isso é utilizado dentro da empresa, quanto que entrou, quanto que saiu, aonde que você vai investir, né? O quê? Para você não acabar, né? A empresa, ela não acabar tropeçando, né? Nas próprias pernas, né? O marketing, ele é os olhos, né? São os olhos da empresa.
Então, através do marketing é que as pessoas irão conhecer, né? O que a empresa é, o que a empresa faz, como que ela está atuando. Então, é fundamental você ter essa transparência, né, com o público. Inovação, né? Inovação é o conjunto disso tudo, sempre acoplado a continuar estudando, continuar pesquisando, né? Acaba que eu vejo, né, por exemplo, pessoas que fazem mestrado, doutorado, o quanto elas estudam no empreendedorismo, quando você pensa em atuar no mercado de trabalho, né, empreendendo, é semelhante. Você vai ter que continuar pesquisando, né, muitas vezes até lendo artigos científicos para procurar novas metodologias, novas formas de resolver os problemas, isso é fundamental, tá? Bom, foi uma apresentação breve, né? Porque eu estou dividindo o espaço com os meninos da JM, mas a nossa plataforma, né, nosso site, Instagram, Facebook, quem tiver mais interesse pode ir lá procurar. Né? Depois que os meninos se apresentarem, a gente vai conversar um pouco mais sobre realidade aumentada, que eu acredito que é o interesse de muitas pessoas que estão assistindo, né? E eu vou apresentar um vídeo de divulgação curto para vocês sobre a VG, que tem apresentação de alguns serviços que a gente já fez, projetos que utilizam a realidade aumentada, né? Isso também vai ser discutido mais para frente, mas esse vídeo vocês vão conseguir visualizar melhor como que ficam esses produtos, tá? Antes de mostrar o vídeo, eu gostaria de passar também para vocês uma surpresa, né, que a equipe da VG está trazendo aqui para o Orquigel. A gente vai estar sorteando, tá, esse livro aqui, de posicionamento pelo GNSS, tá? Para participar do sorteio, é só ir na página da VG, marcar um amigo, curtir a nossa página, tá? Pode marcar quantas vezes quiser, que já vai estar concorrendo ao sorteio do livro, tá? Obrigada. Vou passar o vídeo aqui. Fala, pessoal, boa noite. Então, a gente conseguiu uma estrutura para estar prestando esses serviços. Fala, pessoal, boa noite, tudo bom? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pelo convite para participar desse Orquigel, tá? Agradecer aí toda a organização e parabenizar também, né? E parabenizar também por esse evento. Então, me chamo Marcos, tá? Sou engenheiro agrimensor, sou sócio proprietário aqui da JM Topografia e Projetos. Também trabalho na Prefeitura de Paracambi, trabalho na Secretaria de Planejamento.
Fala galera, eu sou o Juan, sou sócio proprietário aqui também da JM Topografia, sou graduando de Engenharia de Agrimensura aqui na Rural. E é isso, o Marcos vai contar um pouquinho da nossa história aí hoje. Então, a JM, ela iniciou aí, digamos que o nosso sonho em si começou quando a gente ainda estava na graduação, né? Quando a gente trabalhava de barman, a gente trabalhou muito tempo de barman junto, eu e o Juan. Então, a gente sempre teve esse desejo, essa vontade de mudar essa parceria prestando serviço de topografia, né? Que é a nossa área de formação mesmo em si. Tá? Então, a gente iniciou a empresa em 2017, tá? Quando eu estava fazendo estágio na Prefeitura de Paracambi, surgiu um serviço lá para a gente realizar, tá? Então, ali foi o nosso ponto de partida. Então, foi o nosso primeiro serviço. Dali a gente, assim, não, agora vamos colocar essa ideia na prática. Aí a gente começou toda a parte de divulgação da empresa, marketing, né? Como a gente não era conhecido no mercado, a gente teria que se implantar no mercado, né? Principalmente naquela época, em 2017, que estava no momento de crise, né? Como estamos até hoje ainda, mas a gente nunca deixou que isso tornasse um empecilho para a gente continuar com esse desejo, né? E implantar a empresa de fato. Gostaria também de agradecer, né, aos professores, o Bahia, o Guimarães, que nos incentivaram muito no início. Principalmente a gente também perturbava muito eles, né? Às vezes a gente pegava serviço e às vezes não sabia executar muito bem o serviço, porque na época da graduação, né, a gente tem muita teoria e tudo, mas às vezes a prática em si você só vai realmente ter no mercado em si. Então, às vezes você sabia, mas ficava muito inseguro, porque quando você sai da faculdade, você é muito seguro para fazer quase tudo. Então, no dia a dia, a gente foi perdendo essa insegurança, né? Até mesmo também pedir muito ajuda também para precificar serviço, porque essa também era uma grande dificuldade no início. Você dá valor ao serviço em si, né? Às vezes o cliente contactava, mas você não tinha tanta noção de quanto cobrar. Então, no início, Guimarães e Bahia ajudaram muito a gente nisso, muito mesmo. Às vezes, numa época, a gente acha, nossa, acho que a gente está sendo muito chato aí com os professores para todo serviço que aparece, a gente dá uma ligada para eles para pedir um help. Tá? E também, né, com equipamentos, porque no início a gente não tinha equipamento, a gente só tinha um carrinho do Juan, né, que a gente conseguia executar nossos serviços e só, nada mais. Aí, né, com a demanda de serviço, né, vai aumentando, no início realmente é sempre difícil, às vezes os serviços quase nunca apareciam, a gente fazia um serviço por mês e tudo, mas de acordo com a divulgação, né, de acordo com você vai fazendo o serviço, esses serviços eles vão aparecendo. Então, a gente começou a fazer 2 por mês, 3, então assim, chegou a hora da gente comprar pelo menos uma estação para a gente deixar de pedir, né, o Guimarães ou Bahia ou alugar. Tá? Então, em 2018, a gente comprou uma estação para fazer os nossos serviços. Então, daí a gente começou, né, a ter mais facilidade com relação a atender. E falando agora um pouco também, né, sobre os serviços que a gente já prestou, nossa carta de serviço, eu e o Juan, a gente nunca se limitou a executar serviço. Mesmo às vezes, a gente nunca ter tido aquele serviço na prática, né, mesmo sendo o primeiro. Isso a gente nunca teve medo. Então, esse eu acho que foi um ponto-chave aí para essa nossa parceria de sucesso, né, para a gente conseguir executar os serviços em si, que a gente nunca teve medo. Então, mesmo não sendo novidade, o cliente ligava, você faz esse serviço? Assim, na minha mente, a gente nunca fez, mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir dar nosso jeito. Até porque a teoria, né, toda a teoria a gente tem. Então, executar na prática, às vezes é só pedir uma ajuda a alguém, algum professor, alguém que já executou aquele serviço. Então, você pedir uma ajuda, isso no início você tem que ter essa humildade. Realmente dizer que nunca fiz e tudo, mas pedir ajuda para alguém para você conseguir resolver o problema. Tá? Então, a gente nunca fugiu desse tipo de serviço, né, que a gente vê muitas empresas que elas se limitam com relação à prestação de serviço. Às vezes a empresa X ela só trabalha só com levantamentos e implantação de obras. Outra empresa só trabalha mais com a parte de regularização de imóveis, seja para o uso capião, georreferenciamento. A gente não, a gente sempre tentou expandir ao máximo o nosso leque de prestação de serviço. Tá? Seja ela para serviços de obra, para regularização, todo tipo de serviço que aparecia, a gente dava o nosso jeito de executar e com precisão, né, e com qualidade. Que esse é o essencial para o cliente vir te procurar novamente para você executar um serviço para ele, para algum outro serviço, né, e também poder indicar para amigos, para outras empresas, e assim foi, né. Durante esses 3 anos de empresa, nós fizemos algumas parcerias, né, porque a parceria para a empresa, ela tem que ter. Então, a gente fez diversas parcerias com empresas de construção civil,
A gente fez alguns serviços aqui no Rio de Janeiro para a MRV, para a Tenda, para a Rio 8, que é uma empresa de São Paulo, né? Rio 8, todas essas empresas elas trabalham no setor de construção em si. Tá? E atualmente a gente também está iniciando uma parceria com a Via Sul, tá? Que é uma empresa que ela tem muitos empreendimentos aqui na Baixada do Rio, né? Nova Iguaçu, Campo Grande, eles também têm imóveis em Barra Mansa. Então a gente está sempre tentando aumentar esse leque de parcerias. Também temos parcerias com a empresa de arquitetura, né? Que sempre demandam serviço para projetos de novas residências, de novos imóveis comerciais. Posso citar duas delas aqui que sempre tem serviço com a gente aí, que é a A2 Arquitetura e Construções, lá de Paraíba do Sul. Tá? Sócio proprietário Heleno, se estiver nos ouvindo aí, um forte abraço. A Lemon de São Paulo, que é uma empresa de arquitetura, ela voltada muito para projetos, para a farmácia em si, né? Para farmácia de São Paulo, drogaria de São Paulo. Então, são empresas que estão sempre aí com a gente, né? E também não posso deixar de citar também a construtora Debs Procópio, que é uma empresa de Minas, que frequentemente a gente faz serviço com eles também. Tá? Então, essas parcerias, elas sempre tem que ter, tá? E é isso. Agora o Juan vai falar um pouco aí sobre os diferenciais da empresa, né? Então, galera, boa tarde. Queria parabenizar também a palestra da Gabi, mandou muito bem aí, explicou muito bem, adiantou essa parte, né? A gente está contando aqui nossa história, adiantou toda essa parte, como funciona uma empresa, sabe, descreveu muito bem, tanto a parte de realidade aumentada quanto a parte de funcionamento da empresa, assim, exemplar, mas vamos lá. Como o Marcos aqui acabou de falar, nós temos 3 anos de mercado e nesses 3 anos a gente cresceu muito, a gente teve um crescimento que, ao nosso ver, assim, a gente não esperava. Se alguém falasse para a gente que em 3 anos a gente já está com a estrutura que a gente tem hoje. Hoje, graças a Deus, nós temos assim, drones próprios, RTK próprio, a empresa tem estação total, 2 carros. Temos a infraestrutura que a gente nunca imaginou conseguir em apenas 3 anos. E a gente atribui isso, claro, ao nosso trabalho e esforço, mas alguns diferenciais que a nossa empresa focou em ter. Vou falar um pouquinho deles. Primeiro, eu diria que a parte de marketing, a parte de divulgação, que desde lá do começo a gente bateu muito forte. Google, Instagram, Facebook, a gente até hoje coloca o nosso portfólio, assim que a gente inicia um serviço, assim que a gente termina, a gente coloca lá como ficou. Essa parte é muito importante, porque o nosso cliente, muitas das vezes, ele nem sabe o que ele precisa, sabe? Então, ele precisa ver a planta, ele precisa ver o antes e depois, para ter essa noção do que está acontecendo. A gente sempre bateu muito forte nessa tecla, questão de agilidade e eficiência. Então, a gente sempre buscou, né? A gente foi melhorando cada dia mais, mas hoje a gente consegue entregar um serviço aí de vários hectares, serviços, graças à tecnologia também, RTK Drone, a gente consegue entregar um serviço que levaria meses, agora em 3, 4 dias a gente consegue estar captando uma nuvem de pontos maior, uma qualidade bacana também. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Questão de agilidade e eficiência, questão de divulgação que a gente sempre pegou pesado, e as parcerias também que o Marcos acabou de citar. A gente, uma vez que o cliente faz o trabalho com a gente, a nossa taxa de retorno é muito alta. Cerca de 80% eles acabam voltando para solicitar serviço. Então, isso é muito importante. E, é claro, a questão de inovação. Hoje em dia, a gente sempre bateu muito nessa tecla e aproximadamente 1 ano atrás foi quando a gente começou a implementar a realidade aumentada nos nossos serviços. Começando com a realidade aumentada advindo da estação total. Vou fazer um resuminho, basicamente a gente pegava a nuvem de pontos que a gente está acostumado a trabalhar, interpolava isso para gerar curva de nível, método tradicional, e gerava uma superfície. Essa superfície pode ser gerada em diversos programas, qualquer programa que trabalhe em 3D. Então, foi quando teve esse estalo que a gente pegou essa superfície, que às vezes o cliente está acostumado a olhar ali aquela curva de nível, e a gente fez essa aplicação em realidade aumentada. Foi até um serviço aqui em Paracambi, lá no Cabral. Então, foi quando começou essa parte de inovação. A gente bate muito forte nessa tecla até hoje. E eu queria também falar um pouquinho da nossa equipe, cara, que hoje cresceu bastante, como o Marcos falou. Quando a gente começou, 3 anos atrás, a gente ralou muito. Éramos só eu e Marcos, um na estação, outro no Prisma, e era a gente que fazia campo, a gente fazia escritório, a gente fazia gerenciamento financeiro, a gente fazia tudo, a gente se virava nos 30.
E hoje, graças a Deus, a nossa equipe cresceu, a gente conseguiu montar um time muito bom. Então, eu quero citar também o pessoal que trabalha com a gente hoje, entendeu? Eu queria citar o Washington Luiz e o Wellington Luiz, ambos são formados aqui no Setur, uma galera que show de bola, a galera domina a parte técnica, domina a parte prática, não tem tempo ruim, o pessoal assim, excelente. Então, tem que falar também da equipe que trabalha com a gente. Queria mandar um salve também para o Leonardo Cauê, que é técnico também aqui no Setur, cara que trabalha hoje com a gente, está aí na nossa equipe, que domina a parte de campo, domina a parte técnica, trabalha com CAD, confecção de plantas, é excelente, assim. E também queria mandar um salve para o José, da graduação, José da Silva, e o Ayrton, lá do Setur, galera que também está com a gente. Então, essa é a nossa equipe hoje. São 6 pessoas, né? 6 pessoas que estão sempre aí com a gente, fixo. E como a Gabriela citou na palestra anterior, essa questão de sintonia e sinergia, isso é crucial, é crucial. Eu costumo fazer a analogia do time de futebol. Quando você vai montar um time de futebol, você vai lá tirar o seu time. Na hora de você montar aquelas peças ali, isso daí é fundamental. Então, a gente montou um time muito bacana. Eu e o Marcos também, desde o início, isso desde a graduação. A gente sempre teve uma sintonia muito boa. A gente tem 3 anos de empresa e a gente nunca teve uma divergência. A gente se dá muito bem. E isso é muito necessário na hora de você montar uma empresa. Tem que ter realmente esse feeling, sabe? De você sentir que você confia na pessoa, a pessoa confia em você. Isso é muito importante para a galera que está pensando em empreender, começar uma empresa. Monta um time bom, como se fosse no futebol, bota um goleiro bom, um lateral direito bom, um atacante bom, um meio de campo bom e o negócio vai dar certo. Não sei com quanto tempo que a gente está. 2 anos. É de tempo de palestra. A gente vai falar depois da realidade aumentada. Tá? A gente vai abrir uma mesa aqui para falar da realidade aumentada. A realidade aumentada, a gente tem um feedback muito grande. A gente posta o nosso trabalho no Instagram, no Facebook, a gente tem muita procura, o pessoal pergunta, caramba, como é que é isso, como é que funciona? Então, eu sei que é um tema de interesse de muitos aí, a gente vai estar falando, e eu acredito muito nessa tecnologia, acredito muito, porque, vamos dizer o seguinte, a aquisição de dados, ela evoluiu muito nos últimos tempos. Antigamente, para você fazer um levantamento, às vezes levava meses, porque era tudo calculado na mão, trigonometria. De uns tempos para cá, essa tecnologia, a tecnologia da estação total, digamos assim, só de você poder descarregar os dados e processar ali no computador, tanto quanto o GPS também, o GPS geodésico e, posteriormente, o drone, laser scanner, a gente evoluiu muito na aquisição de dados. Hoje, o trabalho de campo que levava meses, leva dias. Mas a parte de apresentação, não importa como você adquire esses dados, a parte como você apresenta é uma planta, sempre é uma planta. 100 anos atrás, era uma planta, ainda que desenhada à mão. Hoje em dia, também é uma planta. Então, qual é a próxima revolução? Aí, puxando um gancho para a revolução 4.0, que a gente está vivendo, que a gente vai passar, que todos os setores estão passando. Eu acredito que a realidade aumentada é um dos pilares, né? A realidade aumentada virtual é um dos pilares da revolução 4.0, nova revolução industrial. Então, a forma como você apresenta o trabalho para o seu cliente, para o seu contratante, para a pessoa que está precisando daquela solução em geotecnologia, eu acredito que a próxima revolução é a realidade aumentada e virtual. A gente pode citar setor imobiliário, setor de construção civil, setor de restaurantes. Assim, as aplicações são inúmeras, são inúmeras. Então, a gente hoje vai bater na tecla aqui da geotecnologia. Depois a gente vai abrir aí para o pessoal fazer perguntas. Se alguém quiser falar das aplicações e tudo mais, pode ficar à vontade aí. A organização vai mandar essas perguntas para a gente. Mas, basicamente, a forma... Primeiro que hoje a gente trabalha com modelo gerado pelo drone. Então... Oi. Tá certo. Galera, a gente está nesse gancho aqui da realidade aumentada. A produção vai passar um vídeo aqui, o pessoal da organização, que mostra um pouquinho como funciona. Vocês vão poder ver alguns vídeos de alguns trabalhos de realidade aumentada que a gente fez. Então, esse vídeo vai dar para entender bem. Vou deixar aí a galera passar e acompanha a gente aí.
Certo. Oi, gente, boa noite. Me chamo Vitória. Vou ser o fantasminha por aqui. E vou começar, eu vou ser intermediadora aqui dos dois. E vou começar as perguntas para haver dos três, né? Intermediadora dos três. E vou começar as perguntas aqui para começar a mesa redonda. Quais as aplicações interdisciplinares da realidade aumentada e como os profissionais de outras áreas, além da agrimensura, têm interpretado e feito uso destes dados? Sim. Quer começar ou começa? Como é que a gente faz? Pode começar, pode falar. Bom, então, essa questão da aplicação interdisciplinar é muito interessante, assim, porque acaba que o produto, ele é advindo, né, de uma tecnologia que ela está muito relacionada à área da agrimensura e da cartografia, mas você vê uma aplicação muito presente em profissionais de outras áreas. Então, assim, na área da agronomia, né, na visualização da rotação de cultura ali, né, geração de mapas temáticos em realidade aumentada, um agricultor que muitas vezes ele não tem, né, tanto acesso à tecnologia, ele conseguir ter uma visualização desse produto em realidade aumentada é fundamental. Né, na área da engenharia civil também está muito presente, na área da arquitetura, na área da medicina, jogos também, a gente consegue ver a aplicação da realidade aumentada. Então, assim, é algo que a percepção assim que eu tenho é que é uma tecnologia muito utilizada de forma interdisciplinar. Isso é muito interessante, né? Outros profissionais estarem usando essa tecnologia em suas áreas, mesmo que eles não tenham tanto conhecimento em como gerar esse produto, né? Mas é algo que é tão palpável, é tão perceptível o produto, que acaba que outros profissionais de outras áreas fazem muito uso e tem uma recepção muito boa, né? É até interessante, às vezes, assim, teve vezes a gente ir no campo sem um computador, né? E o cliente ele fica meio assim, o que vocês estão fazendo? Será que vai dar certo? E aí quando você mostra que o cliente ele vê o que você está fazendo, ele vê o produto, é algo assim incrível, porque aí você vê que de fato ele consegue perceber o que está sendo gerado. E aí é ótimo, assim, sabe? Essa interpretação que ele tem, né, desse produto depois que ele consegue visualizar. Tem um computador, né, e o cliente ele fica meio assim, o que vocês estão fazendo? Será que vai dar certo? É com a gente? Vamos dar continuidade aqui, então, no gancho da Gabriela, mas vou pedir para falar duas coisas fora do tema. Vamos lá. Uma surpresa que eu acho que nem a comissão organizadora estava sabendo. Mas, assim, pode colocar no pacote aí para sorteio. A gente vai estar sorteando um óculos de realidade virtual, tá? Com controle, beleza? Para participar do sorteio. Quem ganhar, eu não sei se vai ser tudo junto ou se vai ser separado. Isso a comissão vai decidir aí, mas a gente vai estar sorteando esse óculos aqui, ó, da JM, para você colocar teu celular aqui. E é isso, sucesso. Vamos lá. E a palavra-chave, que a gente ainda não falou, é inovação. Galera, a palavra-chave, inovação. Dando continuidade. Outras áreas, né, que estão aplicando muito o uso da realidade aumentada. Como a Gabriela falou, a gente pode citar engenharia civil e arquitetura. São, assim, os pilares, assim, que tem utilizado muito. Eu vou citar aqui o aplicativo Alguien. O pessoal da Alguien hoje é a maior referência no Brasil de realidade aumentada. Se tratando de geologia, cara, geologia tem um perfil muito bacana, que vocês podem dar uma olhada, chama Quantum Geotech. Ele também trabalha com realidade aumentada, também é pioneiro. Para ser bem sincero, hoje, que trabalha diretamente na produção, que eu conheço de internet, são essas três pessoas. Eu produzo o produto em realidade aumentada, a Gabriela, e esse rapaz, ele é do IFES, do Espírito Santo, tem uma página chamada Quantum Geotech, o trabalho dele é incrível.
e o trabalho dele é voltado também para a parte de geologia. Ele é geólogo. É muito bacana para você visualizar perfil de solo, esse tipo de material. Mas, assim, as aplicações, galera, como eu falei, a realidade aumentada ela vai modificar tudo. Os filtros que a gente usa no Instagram, Snapchat, aquilo é realidade aumentada. Aquilo é o algoritmo da realidade aumentada trabalhando. TikTok, tudo isso daí que a gente está vendo, isso é realidade aumentada. Só que é uma aplicação para o entretenimento. Agora, de que maneira que ela vai atuar dentro da engenharia? Sobre isso que a gente está falando aqui hoje, principalmente para a geotecnologia. Então, como a gente citou aí, ó, geologia, engenharia civil, arquitetura, mercado imobiliário. O mercado imobiliário está bombando agora com isso, porque pela primeira vez os corretores eles podem apresentar uma casa para o cliente sem fazer uma visita, ou ele pode mandar online, ou então ele pode usar um óculos como esse aqui, ó, e fazer um tour virtual, ele coloca o óculos e o cliente consegue passear pela casa, consegue ver 5, 6, 7 casas ao invés de ter esse deslocamento. Então, como está tendo essa pandemia, as pessoas estão em quarentena, cada vez mais o uso da tecnologia vai ser crucial para a gente estar se deslocando e para a gente estar vendo isso. Então, é fundamental essa atualização, essa questão aí de realidade aumentada e virtual. Eu acredito que vai ser o futuro. A gente teve aí o boom dos computadores, que da década de 80 para cá teve um boom, agora do smartphone, não tem ninguém sem smartphone, todo mundo tem smartphone. Eu acredito que a realidade aumentada vai ser o próximo boom, onde todo mundo vai ter acesso. E é isso, falei muito já. A próxima pergunta tem? Tem. É que eu estava ligando meu microfone. A próxima pergunta. Quais as aplicações da realidade aumentada dentro da agrimensura e da cartografia? Sim. Posso começar, Juan, novamente? Ou quer começar? Pode começar, fica à vontade. As aplicações dentro da agrimensura, sim, acaba que a VG e a JM, né, elas estão atuando mais dentro da área da agrimensura e da cartografia. Também atua de forma interdisciplinar, claro, né, pensando em agronomia, engenharia florestal, você consegue ver essa aplicação também. Mas na área da agrimensura acaba que a gente atua muito mais, né. Então, você tem a representação ali, né, de um modelo tridimensional advindo do drone, né, da estação total, de outros modelos, até modelos gerados por vetores, né, que você pode gerar dentro do ambiente CAD ou do ambiente SIG ali, né, e acaba que a aplicação é mais essa mesmo, você ter essa representação do modelo tridimensional em realidade aumentada. E aí, o produto, né, final é muito interessante, porque acaba que tanto a VG quanto a JM tem feito, que é atribuir esse modelo a um QR Code e acoplar ele à planta, né? Então, o cliente ali, ele vai ter a representação em 2D na planta, né? Mas também vai ter a representação em 3D que está acoplada a um QR Code que ele vai ler através do celular dele por um aplicativo, né? Que a gente gera para o cliente, específico para o cliente, né? Então, acaba que as aplicações dentro da agrimensura são essas, né? Complementar também, né? Então, a gente aprendeu muito na agrimensura, né? A agrimensura é um ramo muito amplo, a gente pode dividir aí na topografia clássica convencional, tem a fotogrametria, sensoriamento remoto, cartografia. Eu vejo que a realidade aumentada ela tem aplicação para todos por estar ligado à apresentação. Acho que essas subdivisões elas acontecem no campo da aquisição dos dados. Eu posso adquirir meus dados através de imagem de satélite, através de imagem de drone, através de uma estação total. A forma como eu vou adquirir esses dados para estar representando alguma coisa, ela muda. Mas como que eu vou apresentar isso para o cliente? Acho que a realidade aumentada ela tem esse campo dentro da agrimensura que ela pode estar... Você pode fazer um mapa temático, você pode fazer um mapa temático interativo, você pode pegar uma imagem de satélite e trabalhar em cima dela depois dela pronta, entendeu? Está apresentando também. Você pode pegar dados de topografia que você fez, um plano cotado, você pode interpolar isso aí no CAD, você pode gerar um modelo 3D e pode apresentar para o teu cliente. Você pode fazer isso com drone. As aplicações dentro da agrimensura, eu realmente acredito que são muitas. Vale a pena a gente explorar, sabe? Algum aluno que tiver com uma ideia aí, poxa, eu acho que isso funciona bem em realidade aumentada, eu acho que isso encaixa bem, eu vou poder apresentar melhor dessa forma. Eu acho que ela abre um leque novo
um ramo novo para a gente poder estar trabalhando, um mercado ainda inexistente e inexplorado, porém que tem muito potencial, e a gente acredita nisso, segue trabalhando nisso. Então, falando um pouquinho da realidade virtual também, a realidade Meninos, virtual... só rapidinho, desculpa interromper, mas só complementando também sobre essa pergunta, né, da aplicação dentro da agrimensura, não sei se, acredito que vocês devam concordar também, que é muito interessante, né, como a gente consegue ter uma percepção, assim, depois de um tempo atuando na área, como que nada funciona sozinho, né, a realidade aumentada, ela também não anda sozinha, e assim, como que ela vai estar linkada com todas as outras tecnologias que a gente tem dentro da agrimensura e da cartografia vão estar acopladas ali à realidade aumentada. Porque às vezes a gente fala assim, realidade aumentada, e a pessoa pensa, mas ela é sozinha? Não, ela está junta com todas as outras tecnologias, né? Então, assim, por isso que até que a gente está trazendo esse gancho, né, agora, porque o nome da palestra total era de geotecnologias, né, e a gente deu um enfoque maior para a realidade aumentada por ser, de fato, a revolução do momento, né? Mas como ela também está atrelada a todas as outras geotecnologias que a gente tem dentro da área, né? Não sei se o Marcos aí, o Juan, vocês concordam, assim. Até porque a realidade aumentada ela é um produto, né, gerado em função do levantamento com estação, com drone ou com RTK. Então, ela é, digamos que uma planta em 3D, onde você consegue visualizar ali, né, pelo celular, ou seja, você consegue ter esse real lá do terreno em si. E falando até um pouco, né, sobre a aplicação dela, né, nesses nossos projetos recentes, como o pessoal já deve ter visto no vídeo, a gente está utilizando muito, né, para levantamento para base de arquitetura. Toda vez que desse projeto, a gente faz um voo com drone, só realmente para ter esse modelo em 3D, e depois o Juan, que é o especialista aqui da empresa em realidade aumentada, ele faz esse projeto, né, na realidade aumentada, e a gente manda para o cliente. Às vezes a gente nem coloca isso na proposta em si que vai ter, fica como bônus. Então, todo mundo fica surpresa, daquele, nossa, que coisa bacana e tudo. E também, agora a gente também está utilizando também para cálculo de volume, né? Recentemente a gente fez um projeto aqui em Itaguaí e a gente fez essa apresentação em realidade aumentada, onde você conseguia visualizar os montes certinho, né? Porque foi feito um aerolevantamento. Então você consegue ver ali, mesmo sem estar no terreno, você consegue ver com clareza como que está a situação lá em loco. E recentemente também a gente está fazendo um serviço de loteamento, né? A gente apresentou esse aplicativo para o cliente, corretor imobiliário, então ele ficou muito animado com essa tecnologia em si. Ele falou, só fecho com vocês se vocês me apresentarem o loteamento com essa realidade aumentada. Então, certamente a gente fechou... É um diferencial gigantesco, né? Impressionante. Com certeza. A gente vende aquele produto, né? E o pessoal nunca viu. Praticamente ninguém nunca viu. Até o pessoal mesmo que é da área, às vezes não desconhece um pouco do que é essa tecnologia. O pessoal, então, que é leigo na área em si, desconhece muito menos. Às vezes o pessoal nunca viu nenhuma planta sobreposta num ortofoto. E essa planta sai ainda ser demonstrada em realidade aumentada, é algo mais absurdo ainda. Sim, sim. Um último retorno assim, que eu tive de um trabalho que a gente usou, realidade aumentada, a moça falou comigo assim que o pai dela ia ficar emocionado de ver a planta assim, em realidade aumentada, porque ele ficava olhando imagem de satélite, tentando imaginar como que seria. Ela falou, ele vai chorar de felicidade, e ele é engenheiro civil. Então, assim, né, esse retorno é muito bacana, né, e que a gente vê que, de fato, é algo que tem que ser mais explorado na nossa área. Por vez, esse feedback eu acho que é o principal, né? O principal. Quando você vê que as pessoas elas estão conseguindo ter essa percepção do produto, aí você viu, não, valeu a pena, esse é o caminho. De fato, não é algo revolucionário, é algo que tem que ser mais explorado, né? A gente costuma brincar, né? O tipo de serviço que você entrega e o cara chega em casa mostrando para a família. Primeira vez, geralmente, o pessoal fala assim, nossa, olha o levantamento topográfico que eu fiz, olha isso daqui. O pessoal, sabe, completamente leigo, olha e fala assim, caramba, que bacana e tal, nunca tinha visto na vida. É bem bacana esse feedback. Mas acho que a gente falou sobre a gente está na primeira pergunta, né, as aplicações, a gente está na segunda... a segunda pergunta, é isso, aplicação na agrimensura. Então, acho que é isso, cara, dentro acho que existe abertura para a realidade aumentada em todos os setores que a gente está habituado da geotecnologia, pela realidade aumentada estar atrelada à entrega do produto, à visualização, sabe? É um rompimento de paradigma,
onde a gente está sempre no convencional, é realmente algo novo. E como eu estava falando antes, eu falo um pouquinho só da realidade virtual. Qual que é a principal diferença? É isso que eu ia falar agora. Tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual e quais as aplicações da realidade virtual? Aí pode falar, Juan. Então, vamos lá. Qual é a principal diferença? Tanto a realidade virtual como a aumentada são, digamos que, dois universos, dois mundos diferentes se integrando no nosso mundo físico. No caso da realidade virtual, que é aquela com óculos, cadê? O óculos está aqui, ó. Essa a gente está muito habituado, a gente vê em filme, a gente vê em shopping. O que acontece? Esse aqui, ele funciona com celular, a gente tem essa vantagem. Você coloca esse óculos, tá? O celular ele tem um giroscópio, ele identifica o movimento e você fica completamente imerso dentro daquele campo visual, digamos assim. Qual a aplicação da geotecnologia? A gente vem desenvolvendo, é um pouquinho mais complicado, a gente continua trabalhando. A gente quer fazer o levantamento, seja por drone, seja por estação total, e a gente quer entregar um produto onde o cliente consiga colocar o óculos e ver o seu terreno sem estar lá. Ele consegue ver isso virtualmente. Isso é a realidade virtual. Então a gente faz um levantamento, vai lá, faz o levantamento com drone, entrega toda a parte convencional, mas o cliente vai poder, por exemplo, chegar num churrasco com os amigos e mostrar a área dele em outro município, em outro estado, sabe? E a pessoa vai conseguir se sentir completamente lá dentro. Aqui eu tenho a realidade aumentada, como ela funciona. Esse aqui é o QR Code que eu utilizo para teste. A realidade aumentada, ela pega um objeto 3D virtual e integra ele ao meio físico, geralmente através do reconhecimento de alguma superfície. Essa superfície pode estar traqueada com um QR Code ou não. A tecnologia está avançando, a Google recentemente, essa semana, anunciou uma melhoria no seu algoritmo, onde ela vai dispensar isso daqui e você vai poder colocar a realidade aumentada onde você quiser, numa mesa, numa parede, você seleciona e ela aparece. Tem diversas empresas que já estão trabalhando com isso para apresentação de produto. Mas, basicamente, hoje a gente usa uma câmera, né? Desenvolve o aplicativo vai abrir a câmera do telefone, vai traquear esse QR Code, em cima desse QR Code ele vai plotar o 3D. Ele vai plotar a superfície 3D que a gente gerou do terreno. Superfície essa que a gente já está um pouco habituado no ramo da geotecnologia. A gente gera NDS, a gente trabalha com modelo de superfície, modelo 3D, algo que já é do nosso ambiente, está habituado, só que a gente não tinha como entregar isso para o cliente, isso ficava no software. O máximo que você conseguia era plotar um 2D, uma imagem, às vezes com perspectiva, mas não conseguia entregar como você consegue com a realidade aumentada. A principal diferença é essa, então, para fechar a pergunta. A realidade aumentada, ela aplica um objeto 3D virtual na realidade e a realidade virtual, desculpa, acho que eu troquei. A realidade aumentada 3D na realidade física, a realidade virtual é você, na sua realidade física, tendo uma experiência imersiva dentro de um mundo virtual. Um é, digamos, o contrário do outro. Exatamente. A realidade virtual, você cria um ambiente virtual, né? Ele não vai estar atrelado ali à realidade, mas você consegue agir, né? Como se você estivesse na realidade, mas dentro desse ambiente virtual. Né? E aí, de fato, o uso do óculos é o must, né? Que acaba que a gente vê em shopping, vê em vários lugares, né? É algo que está bem propagado. Já. Mas a realidade aumentada já é algo que é mais novo, né? E aí é muito interessante também, né? Já trazendo essa questão da diferença entre as duas realidades. Quando o primeiro contato, assim, que eu tive, na graduação mesmo, eu gerei um mapa interativo na disciplina de cartografia, em que você tinha ali a areia, né? Numa caixa, um Kinect acoplado e um projetor. E aí, no que você mexia na areia, o Kinect percebia a movimentação que você fez na areia e ele voltava a imagem, né, através do projetor em cima da areia com a representação do relevo, indicando ali as cores isométricas para mostrar como que esse relevo ele se comporta e as curvas de nível. Foi o primeiro contato, assim, que eu tive. E aí, ali eu falei, isso é magnífico. É magnífico, é incrível, é muito legal.
E aí, depois que eu fui conhecer, assim, a realidade aumentada de uma forma mais... Depois de uma certa evolução, assim, podemos dizer, né? Porque acabava que o mapa interativo é muito interessante, né? Só que acaba que você fica restrito ali, né? Aquela caixa de areia, né? E você ali mexendo e o Kinect percebendo a modificação que você fez no terreno. Mas você não representa ali um modelo real, né? Que você consegue levantar no meio real ali daquela forma. Então, depois que eu descobri a realidade aumentada, eu falei, nossa, aí é mais magnífico ainda. E aí é incrível mesmo. Mas tem essa diferença, sim. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Tainara e eu vou ficar como intermediária de algumas perguntas que a gente teve no YouTube. As perguntas que a gente não conseguir que eles respondam por conta do tempo vão ser enviadas para os palestrantes e a gente vai colocar nas nossas redes para todo mundo conseguir ser respondido. A primeira pergunta para vocês, Gabi, Juan e Marcos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite. A primeira pergunta lá do YouTube é quais os principais softwares utilizados na realidade aumentada e se existe algum software livre e outros com valores menores para quem está iniciando no mercado. Beleza. Posso começar? Pode. Eu queria só pegar um ganchinho, eu vou responder a pergunta, eu queria pegar um gancho da Gabi, que ela estava falando do Kinect. Já que a gente está nessa pauta de tecnologia, tem um Kinect aqui, ó. A gente está fazendo diversas experiências, a gente tem essa divisão de tecnologia aqui, para utilizar o Kinect como uma espécie de scanner 3D de baixo custo em locais pequenos. Posso até estar mostrando depois aí alguns resultados, mas é uma ferramenta incrível que você vai gastar aí R$50 e vai estar podendo fazer algumas experiências aí com o Kinect. Mas voltando à criação, né, da aplicação em realidade aumentada. Bem, para estar falando da criação de aplicativo, a gente vai estar entrando para o mundo da programação, que é um mundo à parte, porém, o que acontece? Hoje a gente tem uma coisa chamada Engine. Engine são diversas engines. A engine ela é um motor gráfico, que é um programa de fazer programa. Basicamente, hoje existem dois grandes nomes, tá, dos motores gráficos, que são os mesmos motores que fazem os jogos que a gente está acostumado. Aí eu posso citar a Unreal 4, Unreal Engine, tá, que já fez diversos jogos famosos aí, Crysis, etc. E a Unity Engine, as duas são motores gráficos que a gente usa para fazer game, tá? Meu primeiro contato com a realidade aumentada foi com game, foi com jogos. Através dali que eu conheci esse motor gráfico. Então, temos a Unreal 4 e a Unity Engine. São essas duas principais aplicações, tá? Dentro da Unity já fizeram diversos jogos, Free Fire, por exemplo. Então, é um motor muito poderoso e basicamente é isso. Porque o aplicativo, ele funciona como se fosse um jogo. O jogo você vai lá e instala no seu celular. O aplicativo é da mesma forma. O que a gente entrega para o cliente, o pessoal que é mais acostumado com o aplicativo, a gente entrega um arquivo .apk. O APK, ele é o instalador do aplicativo. Quando você baixa um aplicativo da Play Store, você está baixando o APK, que é o instalador daquele aplicativo, só que ele já foi para a loja. A gente não coloca o aplicativo na Play Store, a gente gera o aplicativo e envia para o cliente, por WhatsApp, por e-mail, e ele instala aquele aplicativo lá. Mas respondendo a sua pergunta, é um programa de fazer programa, mas para você criar o aplicativo, você precisa utilizar um motor gráfico, e hoje os dois maiores nomes são Unreal 4 e a Unity Engine. Isso, e atrelado a esses motores, né, a gente também faz uso do Vuforia, né, para você conseguir incluir ali para o software ele ler esse QR Code, né, e também o Android Studio, porque acaba que depois esse projeto, né, ele tem que ser transportado para um sistema Android para a pessoa conseguir abrir no celular dela. Então, a gente faz uso desses softwares. Existem outros aplicativos também, né, Juan? Alguns são pagos, outros não, só que você fica preso ali à plataforma deles, ao aplicativo deles. Então, assim, o que a VG, acredito que a JM também,
procura fazer é criar um aplicativo para o cliente, né? Então, a gente cria dentro do Unity, né, esse aplicativo para ele instalar no celular dele e não ficar preso ao aplicativo de uma outra pessoa, uma outra empresa, né? Então, é interessante ter isso na mente também, porque às vezes você consegue até achar alguns aplicativos que você só precisa importar o modelo, ele já cria. Mas acaba que você vai ficar preso ali a uma outra empresa, o que não é tão interessante, né? Sim, como a Gabriela falou aí, a gente usa o Android Studio, né? Eu ainda não desenvolvi nada para iOS, tá? Por ser um pouquinho mais complicado, hoje a gente só faz aplicativo para Android. Então, você tem que utilizar o Android Studio também. E existem 2 trackers, que a gente chama de tracker. É um aplicativo que vai linkar o teu QR Code no teu modelo, tá? A gente utiliza o ARKit ou o Vuforia. São os 2 principais, tá? Então, essa parte de realidade aumentada você faz fora do motor gráfico. Depois você tem que trazer isso para um motor gráfico, que é no ambiente onde você cria um jogo, uma espécie de um jogo. E lá é que você vai estar fazendo, de fato, o teu aplicativo, vai estar configurando o ícone, vai estar configurando o menu e o que mais você quiser implementar em cima do modelo. Se quiser colocar botões, né? Aí vai da criatividade de quem está fazendo. Exatamente. Como a Gabriela falou, a gente está até estudando a realidade aumentada para avançar aqui na empresa, para criar mais aplicações. Inclusive, a parte de drone mesmo, quando eu estava fazendo com o modelo, a parte de estação total, o modelo gerado, o Marco já falava isso comigo já antes. Ele já falava assim, pô, Juan, tem como é que a gente encaixa esse 3D do drone? Tu acha que dá? Como é que faz? Eu falei assim, cara, a gente tem que sentar e estudar e tal, e o negócio vai caminhando. Então, as possibilidades são infinitas. Agora a gente está pensando em criar um aplicativo com botões, com variações, onde você pode mudar a visualização do modelo. Você pode ver somente as curvas de nível, você pode estar vendo só o MDT, você pode estar vendo o MDS, você pode estar vendo um mapa de calor, um mapa de declividade. A liberdade que o programa te dá é muito grande. O problema é tempo. Dentro da empresa, tudo é muito contado. Aqui o cliente pediu o serviço dessa semana, na outra tem que estar pronto. Então a gente tem que fazer um negócio rápido para estar desenvolvendo mais o aplicativo, está melhorando. Isso daí requer tempo, requer estudo, mas é uma área que só tende a crescer. Recomendo que vocês aprendam aí também. A questão da programação hoje não tem como fugir. Sim, e como é uma área também muito pioneira, acaba que tudo é inovação dentro dessa área, né? Então, assim, tudo requer estudo e pesquisa, porque não tem uma receita de bolo pronta que você vai seguir ela e vai fazer. Não, você vai ter que ficar estudando e quebrando a cabeça e fuçando para conseguir fazer acontecer, né? Porque, de fato, é algo revolucionário quando a gente pensa dessa aplicação dentro da cartografia. É algo totalmente novo, né? Então, requer muito estudo mesmo, né? Requer essa dedicação, assim, a isso. Mas que vale a pena no final, com toda certeza. O pessoal costuma perguntar quais as linguagens de programação que esses motores gráficos utilizam. Para estar começando e tal, a aprender. A principal delas é o C#. Então, o pessoal que já caminha um pouquinho em questão de programação, a principal delas, que a Unreal e a Unity usam, é o C#. Então, qualquer noção de programação vai te ajudar muito, de filiar objeto um ao outro, de estar trabalhando com objeto. É basicamente isso. E a gente tem que destacar também, a gente está falando da realidade aumentada, mas toda a parte de fotogrametria que vem antes da realidade aumentada. Então, galera, antes, bacana, a realidade aumentada, sim, é sensacional, mas o modelo ele tem que estar correto, ele tem que estar coerente. Tá? Então, a parte de cartografia, fotogrametria e topografia é muito importante. Você vai gerar o modelo, mas a base de dados, né, que você criou aquele modelo lá é muito importante. Então, saber trabalhar com objeto 3D, a forma que você exporta do CAD, a forma que você exporta do Pix4D, do Agisoft. Porque senão você vai estar fazendo uma representação equivocada, né? Você vai estar representando um modelo que ele não é fidedigno à realidade,
né? Algo que você gerou, só que ele está cheio de manchas, marcas, espaços, né? Não vai estar um modelo ali condizente com a realidade. E aí, de fato, não vai adiantar nada você estar aplicando isso à realidade aumentada, né? Se você não tem esse domínio prévio da fotogrametria, de como processar esses dados. Por isso que, de fato, tem essa integração entre as tecnologias. Você precisa, né, ter essa preocupação com a qualidade, com a precisão do seu produto, ainda mais se tratando da agrimensura e cartografia, né? Que a gente, de fato, fica ali toda hora em cima da precisão, né, olhando ali as vírgulas e tudo mais, para o nosso produto final, né? Ele tá com uma precisão boa, tá com uma qualidade boa, né? A galera que... Pode. Opa, desculpa, Rua, pode? Eu falei por mim. Pode. Ainda sobre a realidade aumentada, perguntaram que se a realidade aumentada se aplica ao inventário florestal. Não estou ouvindo a pergunta. Eu também não ouvi. A pergunta é a seguinte: a realidade aumentada se aplica ao inventário florestal? Não ouvimos ainda. Vocês estão com o YouTube aberto aí? Não. Não, aqui também não. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. A realidade aumentada se aplica ao inventário florestal? Inventário florestal? Sim. Você Assim, pode falar. Pode falar. Pode falar. O inventário florestal é de suma importância na hora de... a finalidade, tudo vai depender muito da finalidade. A gente aprende muito isso na empresa, que a finalidade é o principal de cada serviço. A finalidade do inventário florestal é o cadastramento das árvores para você obter uma licença, né, para estar fazendo um corte, etc. A realidade aumentada pode ser aplicada? Claro que pode. Você pode estar representando todas as árvores lá para estar demonstrando aquilo, mas para a tua finalidade é viável? Você tem que pensar isso. Eu vou passar para a Gabriela, mas ainda um pouquinho sobre a última pergunta, o pessoal estava falando, provavelmente o pessoal estava falando como começar na questão da realidade aumentada. Então, eu vou falar de um software que o Marcos é especialista, que todo mundo que está aí no campo da geotecnologia, da agrimensura, que quer trabalhar com 3D, precisa aprender, que é o CAD Civil 3D. Todos os recursos que tem, acho que o Marcos pode até falar aí, todos os recursos é verdade. Que tem 3D. Não, com certeza, né? Porque aquilo, como a realidade aumentada é um produto de levantamento em si, então esse produto você tem que ter análise de dados, processamento dos dados certinho, coleta de dados no campo certinho também. Então aqui a gente utiliza muito a integração do drone, né? A gente faz todo o processamento de software e depois leva isso para gerar aquele modelo final mesmo no AutoCAD Civil 3D, que ali eu consigo trabalhar com a superfície certinho, eu consigo modelar de fato, né? Porque como a gente teve no campo, a gente sabe bem, às vezes, aquela curva de nível está representando bem o terreno, não, onde você tem que consertar. Justamente para quando você chegar àquele produto final, aquela superfície 3D final, dizer assim, não, agora está ok. Você pode fazer que isso aqui está conectado ao campo. Isso aqui representa a realidade de fato. Até para a gente não estar mostrando um modelo onde está inconsistente. Não está representando bem a realidade de campo de fato. Então, tudo começa ali, né? Tudo começa na coleta, tratamento e depois entrega final. Sim, e entre os softwares CADs aí que a gente tem, né, o Civil 3D, ele também é uma revolução, né, porque ele traz aí uma gama de ferramentas além das que o AutoCAD tem, né, que é incrível, assim, é ótimo, eu amo mexer no Civil 3D também. Bom, respondendo... Pilar, opa, eu acho, para a agrimensura hoje, o pessoal da agrimensura aprenda Civil 3D. Sim, verdade. Bom, respondendo a pergunta sobre inventário florestal, né? Então, assim, a gente tem que... depende muito da finalidade, né? Então, hoje em dia, se tem utilizado o drone, né? Alguns profissionais da engenharia florestal para conseguir identificar árvores para gerar o inventário florestal. A realidade aumentada seria mais uma visualização do modelo final. Você até consegue fazer um inventário em cima desse modelo. Só que isso também não anula a necessidade de se ir a campo
para levantar essas árvores a campo. Pode auxiliar para você conseguir saber a localização de algumas árvores através da copa, né? Mas é necessário a ida a campo também. Então, é possível usar sim, mas não anula também a necessidade de ir a campo. Pode te otimizar o seu tempo no campo, né? Essa é uma possibilidade. Com certeza, até que pelo produto da realidade aumentada, você não vai conseguir determinar o diâmetro da árvore, às vezes até vai, mas porém, ele pode, sei lá, por uma diferençazinha ali de centímetros, ela pode deixar de ser classificada como árvore. Também você não vai conseguir representar a altura, e mesmo a gente não sendo da área, a gente sabe que isso é importante, né? Esses são objetos principais aí do inventário florestal em si. Então, a realidade aumentada ela é um produto, então, como a Gabi falou, isso não dispensa o trabalho de campo. Mas para você apresentar para o cliente como produto final, com certeza isso é super aplicável. Pegando Perfeito. o gancho aí da pergunta, rapidinho. O rapaz perguntou sobre inventário florestal, acredito que ele seja dessa área ambiental. Então, acho que uma aplicação muito bacana para a realidade aumentada na área ambiental, de repente, é uma apresentação de um mapa de classificação de vegetação, por exemplo. Você quer classificar essa vegetação e essa vegetação. Você pode estar colocando uma vegetação de uma cor, outra de outra, mas essa de repente se mexe, essa pula, essa gira, apresenta o nome dentro. Então, a realidade aumentada, o bacana dela na hora de você apresentar, seja um projeto de loteamento, seja um levantamento, o enfoque dela é muito mais de apresentação do que aquisição de dados. Aquisição de dados, aí não tem jeito, a gente tem que ir lá, estação total, drone, GPS. Então, a gente tem que prezar a realidade aumentada dentro da apresentação do seu produto. Muito obrigada, gente, pela explanação de vocês. Agora eu vou mudar um pouquinho. A pergunta é relacionada ao empreendedorismo agora. Em relação ao marketing, quais as plataformas que vocês consideram mais efetivas para divulgação? E que através da internet tem muitas pessoas que pedem orçamento só por especulação, gerando assim um retrabalho para vocês. Só não entendi a última frase. Pessoas pela internet. Quais as plataformas que são mais efetivas para divulgação? E se através da internet tem muitas pessoas que pedem orçamento por especulação, se isso gera um retrabalho para vocês. Orçamento só para especulação. Assim, as plataformas, né, assim, o máximo que você conseguir divulgar, você tem que divulgar. Então, assim, todas as plataformas, LinkedIn, Instagram, Facebook, na Google, tudo que você vê de divulgação com panfleto, de forma física, forma digital, o máximo que você conseguir divulgar, divulga, porque, de fato, vai valer a pena. É muito importante você reverter um tempo aí da equipe, né, para essa parte da divulgação. E sobre essa parte do orçamento, assim, isso acontece muito, eu acredito que em todas as áreas, né, de você... Porque, assim, acaba que para você fazer a proposta do orçamento, você perde um certo tempo ali, você gasta um tempo, né, de serviço. Só que isso acontece e você tem que fazer, né? E acaba que quando você trata o cliente de uma forma educada, né? Mesmo ele não fechando com você, você vai criar um vínculo ali com ele, porque assim, às vezes ele pede para fazer, mas depois de um tempo, 6 meses, 7 meses, que ele vai voltar para fechar esse serviço, né? Então, assim, é algo que acaba que não tem muito como você fugir, né? Você tem que fazer, de fato, dividir o seu tempo, distribuir o seu tempo, né, de forma que você consiga atender a isso, né? Exatamente, como a Gabi mesmo falou, né, divulgue em todos os locais possíveis. Eu mesmo e o Juan, a gente já saiu panfletando em Itaguaí, nas cidades vizinhas aqui, né, vizinha da Seropédica, a gente já panfletou já em Paracambi, Itaguaí, primeiro a gente colocar placas na cidade do Juan, né, que é Magé, a gente já colocou cartazes lá na cidade em si. Então, toda essa forma de divulgação é válida, principalmente para quem está começando. Tá? Porque o boca a boca, às vezes, ele funciona, mas só depois de uma determinada época, quando você já tem um tempo de mercado, certo? Então, o pessoal que está começando, e como hoje em dia a gente vive nessa era tecnológica em si, né, a internet é uma forma muito boa de você obter serviços em si. Tá? Sobre a solicitação de proposta em si, né, com o tempo,
a gente vai acabando, digamos que também tentando se restringir a não acontecer alguns retrabalhos. Tá? Normalmente, quando acontece, quando às vezes você não tem tempo de ir na propriedade, ou o serviço é muito longe, e às vezes você não tem tempo de fazer aquela visita, então você coloca, já deixa amarrado ali na proposta, né? Às vezes a gente costuma trabalhar na diária também, é uma boa forma da gente evitar retrabalho, às vezes evitar prejuízo, quando você não tem, às vezes, às vezes nem o cliente sabe, às vezes, o que ele quer de fato, né? Isso acontece muito, então às vezes você coloca por diária, tá? Mas tem alguns serviços, por exemplo, que não tem como você evitar retrabalho, porque são serviços que quase sempre eles seguem, digamos que o mesmo roteiro de campo, né? Serviço de levantamento de lote, essas coisas, você vai levar ali um dia, no máximo 2. Então, tudo isso, às vezes, não tem como você ter um retrabalho em si. Mas quando se trata de serviço maior, georreferenciamento, projeto de loteamento, não tem jeito. Tem que ir fazer a visita em si, né? Tem que ver o terreno, ver a situação de fato, o que o cliente quer, o que ele precisa de fato, né? Como eu falei, às vezes nem ele sabe o que ele precisa de fato. Tá? Então, esse trabalho em si de campo, de visitar a propriedade, nesses serviços grandes, tem que ter. Hoje mesmo, eu e o Juan aqui na empresa, né, praticamente a gente faz mais isso. A maioria dos serviços, a gente tenta fazer aquela visita, né, para ter aquele contato pessoal também com o cliente, que isso é muito importante, né, que às vezes você só no boca a boca, no WhatsApp, ou por ligação. Isso é bom, mas aquele contato físico faz a diferença. Você vê lá, conversa com o cliente, você explica a situação, ele vai sentir confiança, né, no teu trabalho em si, e com certeza a taxa de retorno, quando você vai fazer uma visita, fiz até um teste recentemente, ela é muito maior do que você somente mensagem, WhatsApp, mandar proposta e mais nada. Sim. Então esse contato, a taxa de retorno é muito grande, digamos que ele é coisa de 80% a 90%. Tá? Quando você fica só no meio digital mesmo em si, ele é bom para você captar o serviço em si. Mas na hora de fechar, aquele contato pessoal lá com o cliente, com certeza vai fazer toda a diferença. É porque acaba que essa atenção, né? Muitas vezes a pessoa, ela quer essa atenção, né? Ela quer esse cuidado, assim, da empresa ali, né? Mostra que a gente ama o que a gente faz, né? Porque acaba que você não está lidando com máquina, você está lidando com seres humanos, né? Que tem ali desejos, sonhos com aquela propriedade, né? E você sonhar junto com o cliente é interessante, é incrível, né? Porque acaba que ele vê de fato que você está acreditando no que ele está querendo fazer e você quer entender, você quer ajudar, você quer solucionar. Então, assim, isso é ótimo, é necessário. Pegando aí sobre a pergunta do rapaz, ele está falando basicamente sobre estratégia de marketing. Acho que foi o intuito dele da pergunta. Aí eu vou falar até uma curiosidade aqui da empresa. Aqui na empresa, geralmente, eu faço mais a parte de marketing, o Ceará cuida da parte de projetos, mas quem implementou a ferramenta de marketing que deu mais resultado foi o Marcos, e a parte de projetos foi a parte da realidade aumentada. Então, a gente sempre teve essa sintonia de um tá podendo falar com o outro, entendeu? Você manja mais disso daí, mas, pô, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, como o pessoal falou, parte de estratégia de marketing, tentativa e erro, galera. Às vezes, para uma empresa, vai funcionar de uma forma, às vezes, para outra empresa, vai funcionar de outra. O que eu recomendo? Você tem que ir experimentando. Está funcionando mais a tua panfletagem, está funcionando mais o teu Facebook, foca naquilo ali, entendeu? Você está divulgando lá no Instagram, o Instagram está dando resultado, então você foca lá no Instagram, você vê o que vai dar mais retorno para você, onde que você está tendo o melhor resultado, e aí você dá o foco nisso daí. Por isso que é muito importante, né, a gente ter esse controle do financeiro, porque aí você vai conseguir perceber aonde que você está investindo mais e está tendo um retorno maior, e aí, de fato, você pode continuar investindo naquilo, porque aquilo ali vai dar certo, né? Com certeza. Gente, agora para encerrar esse debate, eu vou fazer a última pergunta para vocês. E as outras que não ser respondidas foram muitas, o pessoal está adorando. A gente vai finalizando o tempo, se vocês puderem responder, vamos lá para as nossas redes sociais. A gente não está ouvindo. A pergunta... Isso. Conseguem me ouvir agora? Sim. Eu vou fazer a última pergunta dessa rodada.
E foram muitas perguntas para vocês, o pessoal está adorando. Acho que a gente não conseguiu responder por aqui. Se for possível, vocês responderem depois, a gente colocar lá nas nossas redes sociais. E a última pergunta é, quanto ao capital inicial, quanto mais ou menos é necessário para iniciar uma empresa? E se vocês já começaram de início comprando os equipamentos, ou se vocês começaram alugando e depois começaram a investir? Acho que deu para entender. Acho que deu para começar Sobre o capital inicial para iniciar a empresa, certo? Nosso capital inicial era zero, né? Zero, exatamente. Estava até vindo aqui com o Juan. A gente também. Isso, eu considero até uma grande vantagem, né, da topografia e da agrimensura em si. E para você começar, você não precisa ter um capital gigantesco, não precisa de maquinagem, nada disso. É porque você tem a opção do aluguel. E como eu falei lá no início, né, a gente tinha a opção aqui do professor Bahia, o Guimarães, que nos ajudaram muito nesse início em si. Então, trabalho no início, a gente pegava os equipamentos deles. Tá? Então, o que a gente começou basicamente foi com carro. Isso daí realmente eu acho que tem que ter. Tem que ter pelo menos um carro. Isso aí eu acho que é bom, é essencial. Tá? Até para você também não ficar preso também dentro do aluguel. Mas começando com um carrinho, a estação você consegue desenrolar GPS. A gente sempre alugou, né, na CPE e na Embratop, tá? A gente sempre fazia a locação com eles. E agora, mais pro final, a gente fazia a locação com o Jonathan Calves, que é aluno também, estudou com a gente, né, na graduação. Uma opção bacana para todo mundo. Exatamente. E hoje a gente já conseguiu comprar a nossa estação, a gente conseguiu comprar o nosso RTK, a gente conseguiu comprar o nosso drone. Então, a parte de locação em si, só quando realmente está um boom muito grande de serviço que a gente tem que, às vezes, locar, né? Mas, realmente, para começar mesmo, disposição e coragem. No início, e basicamente o carro. Entendeu? Basicamente é isso. Eu queria aproveitar que essa última pergunta, galera, tanto a JM quanto a VG, nós somos muito ativos no Instagram e no Facebook. Queria pedir para todo mundo que está vendo aí, correr lá no Instagram, curte a nossa página. Vocês gostam de realidade aumentada? Tem muito conteúdo lá na página da JM, na página da VG. Vocês podem mandar pergunta no direct, a gente vai responder. Pode mandar pergunta para o Marco, pode mandar pergunta para mim. Pode ficar à vontade, segue lá a nossa página. E sobre o capital inicial, galera, basicamente é isso. Para ser quantas das vezes a gente não pegou carro emprestado também? Já pegamos um carro emprestado com um amigo, alugava com um amigo, com um colega, pedia para pai, para mãe, entendeu? A gente chegou a fazer um serviço que o carro era emprestado, pediu o carro emprestado do meu pai, a estação era emprestada do Bahia, o menino que era auxiliar, era nosso amigo, estava indo também fechado com a gente, era tudo ali. Vamos lá fazer? Aí tem um cliente aqui falando comigo, vamos lá fazer? Vamos. Aí você arruma o carro, você arruma isso, a gente dá um jeito. Então, Sim. Fala com o pessoal que tem mais experiência, a gente está aí, o pessoal da VG está aí, a gente acabou de citar o Jonathan também, cara que já tem muita experiência aí. Fala com o pessoal que já está no mercado, então o pessoal vai te alugar, de repente, o equipamento, vai te dar o caminho das pedras para você começar. E basicamente é isso. O principal é botar a cara mesmo, criar coragem, porque a parte difícil é falar com o cliente, lidar com assim, vou fazer. E é isso. Sim. O capital ele vai aparecer. De fato, assim, inicialmente, acaba que a nossa área, ela abre isso, né? Você não precisa ter um capital inicial para você começar, você precisa ter muita vontade de querer crescer, trabalhar e força de vontade mesmo, porque as dificuldades, elas vão aparecer, os desafios vão aparecer, e é não baixar a cabeça, né? Acreditar nesse sonho e seguir em frente e fazer, né? Então, acaba que até a última pergunta, ela virou até uma dica, assim, né, para fechar de fato com chave de ouro, né, para motivar a galera que está querendo empreender também, e não precisa ter muito dinheiro para você começar, né, é só você ter força de vontade, você querer e dar as caras e vai, enfrenta os desafios e vamos ver o que vai dar. Gabi, eu queria aproveitar essa deixa que a gente está falando de empreendedorismo para mandar um salve aí, se vocês lembrarem também, mandar um salve para o pessoal que está começando no empreendedorismo, que já está divulgando. Eu lembro aqui agora o pessoal da Geomap, tem o Matheus e o Lineker. Tem quem mais aí? Vamos puxar, que tem uma galera que está vindo aí, que está divulgando. Sim.
Então, o Emanuel tá sempre aqui com a gente, nosso parceiro aqui, cara, fechamento da Fusos, né? Fusos Engenharia. Então, tem essa galera aí. Sim, tem a Grazi, o Gabriel, o pessoal da Elite Gel. Elite Gel, né? mandar Elite Gel, Gelmap, Fusos Engenharia, todo mundo que tá aí. Uma galera nova e com muita força de vontade. A VG é a nova, né, gente? Vocês que estão mais tempo, a gente tá Vale a começando. pena a gente também depois montar um grupo aí do empreendedorismo para quem quiser entrar aí, galera que quer começar. Verdade. Demandas do workshop, frutos do workshop, esse grupo de empreendedorismo. Se o pessoal quiser participar, entre em contato aí que a gente vai montar. Eu e o Marcos também, a gente está já há muito tempo, a gente sempre conversa muito no carro, né, indo, voltando para o trabalho. Pô, a gente tem que gravar um vídeo, tem que se reunir, tem que interagir, mas está sempre nos trabalhos e não consegue. Agradecer o pessoal do workshop aí, acabou reunindo, a gente trabalha junto, mas a gente se reúne pouco assim na frente da câmera. Então é uma coisa que a gente vai fazer cada vez mais, com certeza. É uma parceria que sempre deu certo, a gente vai continuar aí. E quem estiver junto, a gente sabe que o empreendedorismo é uma saída em momentos de crise, quando a gente não tem muitos recursos, o empreendedorismo acaba sendo uma alternativa viável. Então, a galera que está começando aí tem nosso incentivo. Sim. Pessoal, só lembrando do sorteio lá da página da VG, tá? A gente vai sortear esse livro aqui, tá? Posicionamento para o GNSS. E aí o pessoal vai lá, curte lá a publicação, marca um amigo que a gente vai fazer esse sorteio. Uma surpresa, né, para o Workgel. Aproveitando a deixa aí também, a gente vai sortear o óculos de realidade virtual. Corre lá no Instagram, na nossa página, curte lá que a gente vai fazer o sorteio, todo mundo que está aí. E a sua chance aí, ó, você vai ganhar o óculos com controlezinho, você vai sair colocando no seu celular, segue a página da VG, segue a página da JM. Massa, legal. Valeu, galera. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. O Marcos está querendo se despedir. Um abraço para todo mundo aí. Tudo de bom para vocês aí. Bom, gente, primeiramente, agradecer a todos os palestrantes de hoje e dizer que o empreendedorismo está aí para quem quiser, mandar muita força para todas as empresas juniores, para mensurar, inclusive, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e todas que estão lutando aí no mercado de trabalho. Convido vocês a assistirem as palestras de amanhã, que também vão ser super interessantes. E a palavra-chave é inovação. O formulário está na descrição aqui do vídeo. Não deixe de preencher, tá bom? Esperamos vocês amanhã para mais uma sessão de palestras e mais um dia de muito aprendizado sobre geotecnologia. Boa noite, gente.